Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, enfrenta uma fase de incertezas em sua trajetória na temporada atual. O técnico Fernando Diniz, que chegou ao clube como uma aposta para resgatar o estilo ofensivo e competitivo que marcou a história cruzmaltina, agora vê seu trabalho questionado pela torcida e pela crítica especializada. A principal razão dessa insatisfação é a falta de resultados expressivos após a volta do Mundial de Clubes, competição que serviu como divisor de águas para as expectativas em torno do time. Em 3 jogos disputados desde então, o Gigante da Colina acumulou 2 derrotas e 1 empate, números que deixaram os torcedores frustrados e aumentaram a pressão sobre o treinador. Diniz, conhecido por suas ideias inovadoras e por tentar implementar um modelo de jogo baseado em posse de bola e intensidade, tem encontrado dificuldades para colocar suas convicções em prática. O elenco vascaíno, embora seja considerado competitivo, ainda carece de peça-chave em diversas posições. Esse cenário limita as opções táticas do treinador e compromete o desempenho coletivo da equipe. Reconhecendo essas carências, Diniz já iniciou conversas com a diretoria, liderada pelo presidente Jorge Salgado, para discutir a chegada de novos reforços. No entanto, a situação financeira precária do clube impõe barreiras significativas nesse processo. Pedrinho, diretor executivo de futebol do Vasco, tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Muitos torcedores culpam o dirigente pela ausência de contratações impactantes e pela falta de planejamento estratégico para fortalecer o plantel. Apesar de manter uma boa relação com Fernando Diniz, Pedrinho não deve realizar loucuras financeiras para trazer reforços, uma vez que o clube está imerso em uma difícil reconstrução econômica. Essa realidade cria um paradoxo para o treinador, que precisa equilibrar suas ambições técnicas com as limitações orçamentárias impostas pela gestão. A torcida vascaína, sempre apaixonada e exigente, já começou a se manifestar publicamente contra a diretoria e até mesmo contra Diniz. As redes sociais estão repletas de cobranças, e o grito de time sem vergonha voltou a ecoar nos bastidores. O treinador sabe que a paciência da massa cruzmaltina está no limite e que precisa reverter esse momento negativo rapidamente. Para isso, além de ajustes táticos, será fundamental contar com reforços pontuais que possam elevar o nível do grupo. Ainda assim, há esperança no horizonte. O mercado da bola sempre reserva surpresas, e o Vasco pode aproveitar oportunidades específicas para contratar jogadores que se encaixem no perfil desejado por Diniz. Além disso, o trabalho de desenvolvimento de jovens talentos da base também aparece como uma alternativa viável para suprir algumas lacunas no elenco. Nomes como Breno Vereza e outros garotos promissores podem ganhar espaço no time principal, trazendo novo ânimo à equipe. No entanto, enquanto o Vasco tenta resolver seus problemas internos, outra questão começa a chamar a atenção no clube: o futuro de Puma Rodrigues. O lateral direito uruguaio, que perdeu espaço no time titular, pode estar vivendo seus últimos meses em São Januário. Vamos mergulhar nessa história e entender o que está em jogo para o jogador e para o Vasco. Fiquem ligados! O Vasco da Gama vive um momento de transição não apenas em seu desempenho dentro de campo, mas também na estruturação do elenco para o futuro. Um dos capítulos mais emblemáticos dessa reestruturação é o afastamento gradual do lateral direito uruguaio Puma Rodrigues, jogador que já foi considerado uma peça importante no time, mas que agora caminha para se despedir do clube. Com contrato válido apenas até dezembro deste ano, o futuro de Rodrigues parece cada vez mais distante de São Januário, enquanto jovens talentos começam a ganhar espaço e protagonismo no elenco. A queda de prestígio de Puma Rodrigues começou a se desenhar nos últimos meses, quando o jogador perdeu espaço nas escalações do técnico Fernando Diniz. O treinador optou por apostar em alternativas como Breno Vereza, uma joia da base vascaína com apenas 17 anos, que tem chamado atenção por sua técnica refinada e versatilidade em campo. A escolha por Vereza reflete a intenção do Vasco de priorizar a formação de jovens atletas, estratégia que combina com as limitações financeiras do clube e também com o desejo de construir uma identidade mais conectada às tradições cruzmaltinas.
Por outro lado, a situação de Rodrigues tornou-se ainda mais complicada após a tentativa frustrada de renovação contratual no início do ano. As negociações esbarraram em dois fatores principais: o pedido de valorização salarial feito pelo staff do jogador e o desejo de Pumita de ter mais minutos em campo para manter suas chances de disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. Essa conjunção de interesses divergentes resultou em um impasse que dificilmente será resolvido até o fim do vínculo atual. Sem garantias de permanência ou sequência no time titular, o lateral direito já começou a ser especulado em outros clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Enquanto isso, outra peça começa a ganhar força na disputa pela posição: Paulinho. O jovem lateral direito, que estava em vias de ser emprestado ao Volta Redonda, teve seu acordo cancelado de forma surpreendente pelo Vasco. A decisão, inicialmente divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, indica que o clube enxerga potencial no jogador para assumir um papel mais relevante no elenco principal. Formado nas categorias de base do Gigante da Colina, Paulinho já acumula 6 partidas pelo time profissional, incluindo um gol marcado no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Sua velocidade, habilidade ofensiva e comprometimento defensivo são características que agradam ao estilo de jogo proposto por Fernando Diniz. O cenário atual aponta para uma transição natural no setor direito da defesa vascaína. Enquanto Puma Rodrigues segue fora dos planos imediatos e pode deixar o clube sem custos ao final do contrato, os jovens Breno Vereza e Paulinho surgem como apostas para o presente e o futuro. Essa mudança de postura do Vasco reflete não apenas a necessidade de economizar recursos, mas também o compromisso de dar oportunidades a atletas formados internamente, fortalecendo a conexão com a torcida e preparando o time para desafios maiores. Entretanto, o Vasco enfrenta outro problema que pode impactar diretamente o desempenho do time nos próximos jogos: a lesão de GB. O atacante, que era visto como uma das esperanças para suprir a ausência de Coutinho, sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará fora de combate por algumas semanas. Vamos entender melhor os detalhes desse revés e como ele pode afetar o Gigante da Colina nos compromissos decisivos que estão por vir. O Vasco da Gama enfrenta mais um obstáculo em sua caminhada na temporada, e desta vez o revés veio em forma de lesão no atacante GB, uma das principais promessas do elenco. Após sentir um desconforto na coxa esquerda na véspera da partida contra o Grêmio, o jogador foi submetido a exames de imagem que confirmaram uma lesão muscular. O diagnóstico inicial aponta que GB ficará fora de combate por 3 a 4 semanas, um período crucial para o Gigante da Colina, que disputa competições importantes como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. A ausência de GB é um golpe duro para o técnico Fernando Diniz, que já lidava com a falta de Coutinho, outro jogador fundamental no setor ofensivo. Com a dupla fora de ação, o Vasco perde não apenas qualidade técnica, mas também versatilidade e criatividade no ataque. GB vinha se destacando como uma opção consistente para suprir as lacunas deixadas por Coutinho, especialmente após sua boa atuação no jogo contra o Independiente Del Valle, no Equador. Embora o resultado tenha sido negativo na ocasião, o jovem atacante mostrou personalidade e capacidade de decisão, características que o tornavam uma esperança para os próximos desafios. Na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Grêmio, Fernando Diniz minimizou a gravidade da lesão, afirmando que ela não seria algo muito sério. No entanto, os exames revelaram um quadro mais preocupante, com edema na coxa esquerda que impedirá o jogador de participar dos compromissos imediatos. Para um time que já enfrenta dificuldades para engrenar dentro de campo, perder um atleta como o GB é um baque significativo. Além disso, a ausência do atacante gera ainda mais pressão sobre o treinador, que precisa encontrar alternativas no elenco para suprir essa lacuna. Sem GB, o Vasco terá pela frente uma sequência de jogos desafiadores, começando pelo duelo de volta contra o Independiente Del Valle, pela Copa Sul-Americana. Após perder o jogo de ida por 4 a 0 em Quito, o time precisará de uma reação heroica para reverter o placar e levar a decisão para os pênaltis. A tarefa já era difícil com o elenco completo, e agora, sem um dos seus principais nomes no ataque, fica ainda mais complicada. Jogadores como Raniel e Ignaldo podem ganhar oportunidades para ocupar a posição deixada por GB, mas resta saber se eles terão condições de corresponder à altura. A lesão de GB também levanta questionamentos sobre a gestão do elenco por parte da comissão técnica e da diretoria.
Com poucas opções no ataque e um calendário apertado, o Vasco corre o risco de sobrecarregar seus jogadores, aumentando as chances de novas lesões. Além disso, a falta de reforços pontuais no mercado de transferências agrava ainda mais a situação, deixando o time vulnerável em momentos cruciais como este. A torcida, que já demonstrava insatisfação com o desempenho do time, pode se tornar ainda mais impaciente diante dessas adversidades. Apesar do cenário sombrio, o Vasco tem a chance de mostrar resiliência e força de superação. Jogadores pouco utilizados até aqui podem surgir como surpresas positivas, enquanto o trabalho coletivo será colocado à prova. No entanto, a ausência de GB serve como um alerta para a necessidade de planejamento estratégico e investimento em peças-chave para o elenco. Sem isso, o clube continuará enfrentando dificuldades para competir em alto nível. Enquanto o Vasco lida com esse revés interno, há boas notícias no horizonte que trazem alento aos cofres do clube. Gabriel Peck, atacante formado na base vascaína e atualmente no La Galaxy, continua brilhando nos Estados Unidos e garantindo recursos extras ao gigante da colina. Vamos entender como o desempenho de Peck tem impactado positivamente as finanças do clube e como isso pode influenciar o futuro do Vasco. Enquanto o Vasco enfrenta desafios dentro de campo e busca soluções para fortalecer seu elenco, uma boa notícia chega diretamente dos Estados Unidos para trazer alento aos cofres do gigante da colina. Gabriel Peck, atacante revelado nas categorias de base do clube e vendido ao La Galaxy no início deste ano, segue brilhando na Major League Soccer, MLS, e garantindo retornos financeiros importantes para São Januário. Com o 27º gol marcado pelo time norte-americano, Peck não apenas reforça sua posição como um dos destaques da liga, mas também amplia os ganhos extras previstos no contrato de sua transferência. A negociação que levou Gabriel Peck ao La Galaxy foi considerada uma das mais estratégicas e lucrativas da gestão atual do Vasco. Na ocasião, o clube vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador por 10 milhões de dólares, aproximadamente 49 milhões de reais na cotação da época. Além disso, manteve 30% de seus direitos, o que pode gerar novas receitas em caso de futuras transferências. No entanto, a cereja do bolo dessa transação foi uma cláusula especial que garante ao Vasco 10 mil dólares por cada gol marcado por Peck até o 50º tento. Com o 27º gol anotado recentemente, o clube já acumulou 270 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais, valor que será essencial para ajudar o gigante da colina em suas finanças e possíveis investimentos. O desempenho de Gabriel Peck no La Galaxy tem sido impressionante desde sua chegada. Adaptado rapidamente ao estilo físico e dinâmico da MLS, o atacante tem se destacado pela velocidade, habilidade e capacidade de finalização. Seu faro de gol e versatilidade no ataque conquistaram a confiança da torcida norte-americana e consolidaram sua posição como titular absoluto no time. Além disso, sua presença em campo tem sido fundamental para o La Galaxy, que busca se firmar entre os principais clubes da competição. Para o Vasco, ver um jogador formado em sua base triunfando em outro país é motivo de orgulho e demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube. Essa bonificação por gols é um exemplo de como as negociações podem ser estruturadas de maneira inteligente para beneficiar ambas as partes envolvidas. Enquanto o La Galaxy conta com um jogador talentoso para elevar o nível de seu elenco, o Vasco continua lucrando com o sucesso de Peck, mesmo após a venda majoritária de seus direitos. Caso o atacante alcance a marca estipulada de 50 gols, o clube receberá um total de 500 mil dólares, cerca de 2,5 milhões de reais, valor significativo para um momento em que o gigante da colina enfrenta dificuldades financeiras. Além disso, manter 30% dos direitos econômicos de Peck abre portas para novas oportunidades no futuro. Com o mercado europeu e sul-americano sempre de olho em jogadores promissores, há grandes chances de o atacante atrair interesse de clubes mais tradicionais nos próximos anos. Caso isso ocorra, o Vasco terá direito a uma fatia considerável da próxima transferência, o que pode representar um novo aporte financeiro para o clube. Essa estratégia reflete o planejamento de médio e longo prazos que o Vasco precisa adotar para recuperar sua saúde financeira e competitividade no cenário nacional. O sucesso de Gabriel Peck no La Galaxy também serve como inspiração para outros jovens atletas da base vascaína.
Mostra que é possível alcançar destaque internacional saindo de São Januário e que o clube pode ser um celeiro de talentos capaz de gerar retornos expressivos. Para a torcida, acompanhar o crescimento de Peck é uma forma de sentir orgulho, mesmo em meio às dificuldades enfrentadas pelo time no presente. Com esse cenário positivo no horizonte, o Vasco tem a chance de usar esses recursos para fortalecer seu elenco e dar continuidade ao projeto de reconstrução. Ainda assim, os desafios internos permanecem, e o clube precisará equilibrar bem seus investimentos para voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. As notícias sobre Peck são uma luz no fim do túnel, mas o caminho ainda é longo. Agora, com todas essas informações em mente, fica evidente como o Vasco está vivendo um momento de transição, com altos e baixos que moldam o presente e o futuro do clube. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre Fernando Diniz e a pressão por reforços, você concorda com as críticas à diretoria por não trazer novos jogadores? Acha que Pedrinho está fazendo um bom trabalho ou precisa mudar sua estratégia? Qual posição você considera mais urgente para reforçar o elenco? Em relação ao futuro de Puma Rodrigues e a ascensão de jovens como Paulinho e Breno Vereza, você acredita que é hora de dar mais espaço para garotos da base ou prefere que o Vasco busque nomes experientes no mercado? O que achou da decisão de cancelar o empréstimo de Paulinho? Sobre a lesão de GB, como você avalia o impacto dessa ausência no desempenho do time nos próximos jogos? Quem deve assumir a posição no ataque durante sua recuperação? Acha que o Vasco tem alternativas suficientes no elenco para superar esse desfalque? E o caso de Gabriel Peck, ficou orgulhoso ao ver um jogador formado na base brilhando lá fora? Acha que o Vasco deveria manter mais atletas revelados internamente ou priorizar contratações pontuais? Essa cláusula de bonificação por gols te surpreendeu? Gostaria de ver mais negociações assim no futuro? Agora queremos saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Não esqueça de dar o like, porque isso ajuda o canal a crescer e trazer ainda mais conteúdo exclusivo sobre o Vasco. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição para ficar por dentro de todas as novidades cruzmaltinas. E claro, compartilhe este vídeo com os amigos vascaínos para debatermos juntos o presente e o futuro do Gigante da Colina. Saudações vascaínas e até a próxima!